Ei, amigos, paz para nós. Nós vamos começar a refletir um pouco com três amigos espirituais: Dr. Bezerra, João Nunes Maia e Camilo. A cada semana, nós vamos tentar refletir um pouco sobre mensagens e alertas que eles nos trouxeram. Recentemente, nós lançamos com muita alegria uma pequena coleção, e nessa coleção, o primeiro volume se chama Travessias e Destinos. Travessias no sentido assim: na nossa caminhada evolutiva, nós vamos passando por caminhos, nós vamos fazendo travessias, e essas travessias carecem de conscientização e de virtudes adequadas para podermos superar os desafios, os avisos da nossa caminhada. E hoje nós vamos refletir. Então, chama-se Travessias e Destino, é o nome do livro, né? E nós vamos ver hoje um comentário inicial. Nós vamos refletir um pouco nele. E se chama Atravessando Caminhos. E Dr. Bezerra afirma: ninguém atravessa caminhos sem propósito. Ninguém atravessa sem o suporte de uma razão. Quem atravessa norteia-se por uma crença. Quem atravessa deseja desvendar verdades. E aí nós nos lembramos de O Livro dos Espíritos dizendo assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, Dr. Bezerra começa dizendo: foi atravessando as múltiplas vias da vida que percorremos as ideias que serão apresentadas neste livro. O amor é a paisagem que adorna toda e qualquer rota que se escolha. Alguns vislumbram essa paisagem pelas lentes clareadoras do bem. Outros escolhem atravessar esse caminho, vislumbrando tudo pelas lentes sombreadas pelo mal. Mas tudo é caminho, tudo é rota, tudo é travessia. Então, nós vamos ver que, como o amor é lei universal, que cada um de nós busque fazer a sua travessia com as possibilidades que tem, né? Pode ser um rudimento de amor, pode ser um princípio de amor sincero, pode ser um amor universal e pode ser um amor carnal, um amor mais material. Não importa. Importa que estamos chegando num tempo, nesta nossa jornada de todos, que os espíritos dinamizaram o planejamento.
a dinâmica da vida está diferente para todo mundo. E todos nós estamos tendo mais chances de pensar no outro, de caminhar em direção ao outro, de colaborar para mudar a paisagem da Terra para melhor. Já não é possível mais, na nossa condição aqui na Terra, de ficar reunido com mais uma ou duas ou três pessoas para planejar o mal. Já não dá para isso. Vocês vão dizer, mas ainda tem gente que faz isso. Sim, existem aqueles que se reúnem ainda para planejar o mal. Mas o número daqueles que se reúnem para planejar o bem é muito maior. E nós precisamos crescer. O grupo ou o lado daqueles que pensam elevado. Mas não, quando eu falo pensa elevado, não é para nós nos sentirmos espíritos iluminados, que saímos por aí pensando coisas elevadas. Não. Pensar coisas elevadas a partir de coisas bem simples, a partir de situações bem naturais. Nós vermos sempre o lado positivo das coisas. Nós optarmos pelo caminho que eleva e que cresce. Por que você, ao ver uma pedra, você vai sempre pensar, nossa, essa pedra aqui jogada em alguém vai matar? Por quê? Se você pode pensar na vida. Puxa, que pedra bonita. Se ela for lavada e colocada no jardim, ela vai dar um toque especial. Então, nós precisamos mudar a postura mental. O pensar elevado que eu estou falando é isso. O escolher rota, escolher caminho, é isso. Por que que eu tenho que escolher a rota de fazer o mal a alguém? Por que eu tenho que escolher a rota de julgar o outro? Então, o convite que nós vamos tentar trabalhar nele a partir de agora é exatamente essa busca do bem dentro das dificuldades que estejamos vivenciando. E para tal, nós precisamos aproveitar a nossa disponibilidade trabalhando, atuando constantemente, de maneira que nós, de alguma forma, sejamos instrumentos do bem onde estivermos. Eu me lembro de um amigo que nós visitávamos semanalmente no hospital. Ele sempre muito doente, sem poder mexer na cama, com escárias nas costas, aquelas feridas de tanto ficar na mesma posição. E um dia ele teve a naturalidade de nos pedir um radinho. Naquele tempo que tinha radinho a pilha pequeno, ele pediu um radinho. Ele disse, a gente passa o dia todo aqui. Eu gostaria de ouvir notícias, algumas músicas boas. Se vocês conseguem um radinho para mim? E certamente nós conseguimos o radinho. E naquele momento eu fiquei pensando o compromisso de quem está do outro lado daquele radinho, trazendo a mensagem para quem está ouvindo.
Às vezes, quem está ouvindo precisa de um incentivo, precisa de um encorajamento. E aí o outro que está lá falando, fala em destruição, usa de fake news para criar atitudes íntimas de medo, de revolta nas pessoas. E aí eu fiquei pensando no papel abençoado que os profissionais dos programas de rádio exercem. Eles adentram hospitais, eles adentram lares, prisões, eles adentram o trânsito. Olha a responsabilidade. Que beleza o trabalho que eles fazem. E naquele dia, o nosso amigo ficou muito feliz. Muito feliz com o radinho que recebeu. Passaram-se algumas semanas e nós chegamos lá. Íamos todo domingo. E às vezes eu ficava um pouquinho mais, eu arrumava uma cadeira, sentava pertinho dele e a gente contava um pouquinho de casa. Aí ele disse assim: nossa, Belo Horizonte é bonito, né? Belo Horizonte, o povo daqui é tão bom. E eu falei: ah, então o senhor chegou a conhecer Belo Horizonte antes de ser internado? Eu achava que o senhor tinha vindo direto do interior para cá, numa ambulância. E se o senhor está falando que a cidade é bonita, o senhor teve chance de ver a cidade antes de internar? E ele me disse algo que eu nunca esqueço. Não, é pelo que eu escuto aqui no radinho, pelos programas que tem aqui, eu vou imaginando a beleza da cidade. Tem uns que falam assim: estamos falando aqui do alto. Aí tem outros que falam no trânsito. Tem outros que falam em coisas tão importantes. E eu estou aprendendo com eles. Eu estou conhecendo a cidade de Belo Horizonte através deles. Mais um passo na nossa reflexão. Ele conseguiu criar imagens da beleza da cidade a partir do que ele ouvia nos programas. E ele me disse assim: eu vim direto de ambulância, sentindo muitas dores, e daqui eu nunca saí. Eu lamento, naquela época nós não tínhamos como levar um notebook, levar um equipamento para projetar a cidade para ele ver. Mas ele, pela descrição dos repórteres, dos locutores, ele foi construindo a cidade dos sonhos para ele, a cidade de Belo Horizonte. Ora, quando nós falamos isso, eu fico pensando nesse caminho. O caminho da dor que ele estava sentindo, que ele transformava em amor. Naquele período, ele estava ali tratando de câncer e os recursos eram bem menores. Então, ele sentia muitas dores. O hospital que visitávamos era um hospital muito carente de recursos. E ele, o nome dele, eu às vezes não falo os nomes de propósito, mas como tem tantos anos, ele já desencarnou.
O nome dele é Zacarias. E Zacarias, então, ficava ali, ouvindo com emoção os programas de rádio. Então, os dois aprendizados. Ele transformando a dor em amor. Dali, projetando pela prece de gratidão, energias boas para a cidade. Do outro lado, o profissional, usando o seu trabalho pelas vias do amor, da naturalidade e da verdade. Vejam, nós precisamos aos poucos resgatar o caminho do amor. Quando estamos pensando em falar em travessias e destino, nós estamos falando na tentativa de resgatar as coisas boas que somos capazes de fazer, de comentar, de vivenciar. Vamos tentar utilizar o nosso tempo em qualquer profissão em que estivermos para resgatar o amor, para transformar as nossas atividades, os pensamentos, os sentimentos em vibrações de amor. E eu não poderia terminar sem lembrar o nosso querido João Nunes. Ele fez uma campanha que eu nunca vi outras pessoas fazerem. E nós repetimos umas 2 vezes e hoje não temos tido muita oportunidade de fazer em grande escala, mas fazemos isso na medida do possível, numa escala bem pequenininha. Uma vez ele me solicitou que movimentasse uma campanha para conseguir 1000 evangelhos de bolso. 1000 unidades de evangelho, segundo o Espiritismo, pequeno, de bolso. Eu achei que ele ia mandar para algum grupo. E ele me disse assim: nós estamos precisando ajudar a limpar o psiquismo de Belo Horizonte. Aí eu pensei assim, será que começou a estudar doutrina demais e está começando a sonhar? E ele, captando meu pensamento, sorriu para mim e disse assim: nós vamos, com a contribuição dos nossos jovens da mocidade, distribuir 1000 evangelhos entre os motoristas de táxi. Aí eu dei um pulo para trás. Eu falei, como é que é, Nunes? Nós vamos distribuir 1000 evangelhos entre os motoristas de táxi. Eu falei, Nunes, mas são tantos os de outra religião. Ele diz, Jesus não tem bandeira religiosa. A bandeira de Jesus é o amor. As pessoas é que o colocam na fileira a qual abraça. Mas ele é universal. Aí eu encolhi, outra vez. E ele disse, tem outra. Nós vamos encapar esses livros com aquele papel grosso que você tem. Falei, o papel manilha inglês. Ele falou, isso. Falei, Nunes, você quer que a gente encape 1000 livros desse tamanho pequeno? Ele disse, para que, se o motorista, enquanto aguarda, ele esteja lendo, e se ele pegar um passageiro de outra religião, que o passageiro não se sinta ofendido por encontrar naquele carro um livro espírita. Eu fiquei olhando para ele,
vamos encapar os livros. Os motoristas que quiserem, em vez de ficar olhando as mulheres que passam, comentando situações inadequadas, aí ele riu e falou, não, pode até olhar as mulheres que passam, mas sem a maldade, sem a malícia. Nós vamos fazer isso. Ele vai ter dentro do carro um livro de bolso que ele pode abrir onde quiser e ler 1, 2, 3 palavras. Nós fizemos a campanha. Foi linda. Depois de todos os livros encapados, a gente distribuiu entre os jovens, não tudo de uma vez, nem um só dia e nem numa só região. Espalhamos os jovens por Belo Horizonte. Alguns, eu não era jovem, mas eu me colocava junto. A gente levava no carro e, na medida que possível, a gente entregava para o motorista. Ele disse assim, enquanto o motorista lê 1, 2, 3 linhas, ele ajuda a limpar o psiquismo da cidade. Então, vamos ao trabalho. E nós fizemos isso. Fizemos outras vezes 500 livros, 200 livros. Às vezes eu pego 10 livros. E a gente... Mas eu acreditava que um resultado duradouro não teria se dado. Então, um dia, eu contava essa pequena história com muita emoção numa reunião pública da nossa instituição, a Sociedade Espírita Maria Nunes. E uma companheira, uma professora, ela levantou a mão. Ela disse assim, meu pai, e o pai dela é ainda encarnado, meu pai tinha um táxi, meu pai era motorista. E ele levou o livro para casa, um livro, um evangelho pequeno, encapado com papel manilha inglês. E ele levou para casa e falou, ó, eu ganhei hoje esse livro. E aí, ele falou, vamos ler um pedaço dele aqui. E ele começou a reunir a minha mãe e nós, que não éramos poucos, acho que éramos 7 filhos, começou a reunir e sempre que podia, ele lia um trechinho do Evangelho. E vocês colocaram um carimbo, porque eu me lembro, ele disse assim, coloquem o carimbo do Maria Nunes, porque se algum dia alguém quiser conhecer uma instituição, ele virá até o Maria Nunes. E aí, nós vimos no carimbo que o endereço de vocês é pertinho de onde nós morávamos. E um dia meu pai disse assim, ó, eu não conheço, eu vou lá. Eu vou sozinho porque eu não sei direito, mas quem dá um livro desse não pode ser ruim. E ela disse, meu pai veio, depois eu vim. E eu estou aqui hoje até hoje, há quase 30 anos. Eu vim por causa do Evangelho segundo o Espiritismo, encapado, nos convidando a conhecer o amor. É isso, gente. Cada trabalho, cada gesto cria um caminho. Então, aquela campanha de 1000 livros, se levou para nossa casa uma trabalhadora dedicada há quase 30 anos, que está lá, o caminho já foi utilizado pelo amor. Paz para nós e para quem está sem saber da casa, está sem saber quem é esta pessoa. Eu tenho certeza que ela não vai achar ruim eu dizer o nome dela.
é a nossa querida Edna Barra, que chegou na casa graças ao evangelho distribuído para os motoristas de táxi. Abraço, gente! Até semana que vem!